Te atualizo sobre a postagem enigmática de Marcos Braz no Flamengo. Será que vem reforço novo? Já a Juventus topa negociar Caio Jorge com o futebol brasileiro. Preciso te atualizar sobre Marcos Braz, investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, além de uma série de outras informações super importantes a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se puder comentar sobre os assuntos, melhor ainda, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do exterior. André Jardine, ex-técnico do São Paulo, se sagrou nesse domingo campeão pela segunda vez no América do México. E o América, que é o maior campeão mexicano, nunca havia vencido 2 títulos do torneio Apertura e do Clausura na mesma temporada. O André Jardine foi o responsável por esse feito. André, que tem mais um ano de contrato com o time mexicano, mas o América já trabalha para prorrogação por mais outro ano. A ideia é que ele fique por 2 anos, tudo porque existe uma preocupação grande entre os dirigentes do América em relação ao interesse da seleção mexicana. Só para completar ainda sobre o André Jardine, muita especulação de que ele pode levar o Paulinho, atacante que pertence ao Atlético Mineiro. Conversei com uma pessoa próxima ao André Jardine e essa pessoa viu com poucas chances essa negociação ir adiante, até porque o André Jardine não é do tipo do técnico que fica insistindo em reforços e certamente para fechar com o Paulinho, o América precisaria desembolsar na casa dos 25 milhões de euros. E na manhã dessa segunda-feira, presidentes de clubes da Série A se reuniram na sede da CBF e ratificaram aquela decisão de manter o rebaixamento como de costume. Alguns clubes, especialmente os gaúchos, chegaram a sugerir que não houvesse rebaixamento nessa temporada. A ideia foi descartada. Também ficou confirmado que o Brasileirão vai até o dia 8 de dezembro, avançando um pouquinho em relação ao planejamento inicial. Quero contar ainda sobre o zagueiro Renan, ex-Palmeiras. Ele foi condenado ao pagamento de R$1.700.000 para encerrar uma ação que nasce em 2022 por conta de um acidente fatal. Ele dirigiu o carro embriagado quando atropelou e matou um ciclista. O acidente aconteceu em Bragança Paulista. Já Eduardo Bauerman, ex-zagueiro do Santos, é novo reforço do Everton do Chile. A apresentação vai acontecer ainda durante essa semana. Primeiro clube que o Bauerman consegue de forma oficial depois de ter sido flagrado naquele esquema de manipulação de apostas ou de resultados baseado em apostas esportivas. Bora falar agora sobre Marcelo Groi, goleiro de 37 anos de idade que está livre no mercado. O contrato dele com o Al Ittihad se encerra em 30 de junho, mas o clube saudita já o informou que ele não faz parte dos planos, embora já tivesse tratativas com outros clubes brasileiros em janelas anteriores. Importante contar para vocês que o Groi não descarta a permanência na Arábia Saudita em outro clube que não o Al Ittihad, e ele precisaria, para avançar nessas tratativas, aguardar o fim do Campeonato Saudita. Isso porque a classificação final do campeonato garante dinheiro. Quanto melhor colocado, mais dinheiro você recebe dos organizadores. Então, é possível que nos próximos dias o Groi receba propostas do exterior e ele vai comparar essas ofertas com sondagens de clubes brasileiros para tomar sua decisão. A boa notícia para quem gosta do Groi é que ele já entendeu que para voltar ao futebol brasileiro vai precisar reduzir seus vencimentos. Nada próximo a R$1 milhão vai ser assegurado por aqui. Só para arrematar, em relação a Groi e Grêmio, Tricolor Gaúcho, onde o Groi foi revelado e tem boa passagem, chegou a procurá-lo durante o Mundial de Clubes do ano passado. O Al Ittihad chegou a participar da competição. Desde então, não houve mais nenhum contato, então dá para dizer que não existem tratativas. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador na cidade do Rio de Janeiro. Marcos Braz é alvo de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ele e Romário, senador da República, são acusados, ou melhor, investigados de um suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos esportivos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Só para você entender essa história. Um empresário que foi preso em 2019 participou da delação premiada e fez uma série de revelações. Entre essas revelações, ele afirmou que Marcos Braz e Romário fizeram parte desse esquema de corrupção. Os desvios teriam acontecido entre 2015 e 2016, quando Marcos Braz era secretário municipal de esportes do Rio de Janeiro por indicação do Romário. Segundo esse empresário que chegou a ser preso, o Braz pegava dinheiro em uma ONG e um esquema para favorecer o Romário. Nem o Braz nem o Romário quiseram responder a essas acusações em matéria publicada pelo UOL nessa segunda. Só para completar sobre o Flamengo, reunião nessa segunda entre o presidente do Fla e o presidente da Caixa. O Flamengo saiu otimista
pelo menos foi o que disse o presidente Rodolfo Landim, abre aspas, a reunião foi muito boa e estamos dando os passos importantes. Não quero ficar adiantando muitas coisas porque as ações não passam pelo Flamengo, mas o projeto está avançando, fecha aspas. Nessa noite, um jantar com o prefeito do Rio de Janeiro. O Flamengo tenta convencer a Caixa de que a venda do terreno no gasômetro por um valor de 250 milhões de reais é um bom negócio para todas as partes. Bora falar agora sobre a Juventus da Itália, que está disposta a negociar Caio Jorge. A informação foi trazida em primeira mão pelo pessoal do UOL. Quero trazer um avanço em cima dessa notícia. De fato, Caio Jorge, depois de uma temporada bem discreta pelo Frosinone, time que foi rebaixado para a segunda divisão na Itália, a Juventus se cansou e agora já topa vender o atleta pro futebol brasileiro. Caio Jorge, que se recuperou de uma longa contusão das mais sérias, mas não terminou a temporada em alta. Foram 22 jogos pelo Frosinone, com 3 gols e uma assistência. Dos 22 jogos, só 9 na condição de titular. E dos últimos 7 jogos em que ele foi relacionado, em 6 deles ele nem saiu do banco de reservas. Então dá para dizer que o Caio Jorge, de 22 anos de idade, não vingou na Juventus e também no Frosinone. Conversei com uma pessoa próxima ao Caio Jorge em relação a essa possibilidade de vinda ao Brasil. E ela deu algumas informações importantes. Disse que de fato a Juventus topa negociá-lo e o preço seria de algo na casa dos 10 milhões de euros. Mas que o Caio Jorge ainda não se convenceu de que é hora de voltar ao Brasil. E aqui vem a parte mais importante, frase dessa pessoa que eu escutei e é próxima do Caio Jorge, abre aspas. Se o Caio estiver mesmo disponível e disposto a voltar, vai ter pelo menos uns 5 grandes clubes do Brasil de olho nele, fecha aspas. E você gosta do ex-atacante do Santos? Entende que apesar do fracasso no futebol europeu, usa o espaço para comentário, deixe sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre a postagem enigmática de Marcos Braz. O vice-presidente de futebol do Flamengo tem esse hábito de fazer postagens enigmáticas quando o Flamengo está perto de contratar um reforço. E nas últimas horas ele postou um vídeo na sua conta no Instagram com uma foto gigante fazendo tubo, ela está estourando uma imagem bem bacana, bem bonita. E aí os caras já começaram a imaginar um monte de possibilidades. Será que é o Neymar, que tem a ver com o Ney, e o Mar, que é mostrado no vídeo? Muita gente falando que o Mar vai e vem, então poderia ser o Michael, que tinha saído e voltado. Mas, ao que consta, especificamente esse vídeo enigmático não tem a ver com reforços, e sim um recado para o Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo e alguém com quem o Marcos Braz se desentendeu algum tempo atrás. O Braz e o Cacau brigaram porque o Cacau se candidatará a vereador, ou seja, ele vai concorrer pelos votos com o Marcos Braz, pelos votos dos torcedores do Flamengo. A partir daí o Braz inclusive alijou o Cacau Cota das funções dele, ele não pode mais viajar com o restante da delegação nos jogos em que o Marcos Braz viaja, enfim. E essa postagem pode ter sido um recado do Marcos Braz ao Cacau, dizendo que o Cacau quer surfar uma onda que não é dele, no caso a onda do estádio. A gente tem visto uma série de postagens do Cacau Cota falando sobre o estádio, tentando intermediar com o prefeito, com outros parceiros. O Flamengo tem a intenção de construir esse estádio e nessa terça-feira tem reunião super importante com o pessoal da Caixa para tentar comprar o terreno lá no gasômetro, na região central do Rio. O Fla quer gastar 250 milhões de reais, a Caixa pede 400 milhões de reais. Só para completar sobre o Flamengo, Oscar marcou 3 gols na vitória do time dele, o Xangai Port, contra o Guangzhou Lions. O jogo terminou 4-1, 3 gols do Oscar, outra ótima temporada do meio atacante brasileiro, 7 gols e 9 assistências em 13 partidas. Por que eu tô falando do Oscar no boletim do Flamengo? Porque o Oscar pode, a partir do próximo sábado, assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça em 2025 e o Flamengo é o favorito para contratá-lo. Só para arrematar, Oscar, que também é pretendido pelo Internacional, pelo São Paulo, entre outros, mas já havia manifestado a sua vontade de jogar no Flamengo nas últimas 3 janelas de transferência. E aí, nação rubro-negra? Hoje vamos falar o retorno de um dos jogadores mais queridos pela torcida, Michael. Após uma passagem marcante pelo Mengão, o atacante pode estar voltando para reforçar o time. Vamos conferir todos os detalhes dessa negociação. O Al Hilal está tomando uma nova decisão sobre o atacante Michael, e seu retorno ao Flamengo está ganhando força. Michael teve uma primeira passagem muito boa pelo Mengão, especialmente em 2021, quando se destacou como um dos melhores jogadores do time, conquistando o carinho da
da torcida com seu carisma e jogadas decisivas. Desde que deixou o Flamengo, Michael tem jogado pelo Al Hilal, sob o comando de Jorge Jesus, mas sua saída da Arábia Saudita está se aproximando. Os dirigentes do Al Hilal estão buscando liberar uma vaga de estrangeiro para contratar Rafael Leão, do Milan. Ao saber disso, o Flamengo rapidamente iniciou conversas para repatriar o jogador. Antes de deixar o Flamengo, Michael fez um acordo de cavalheiros com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, garantindo que, se ele voltasse ao Brasil, a prioridade seria do Mengão. Agora, com o interesse do Flamengo, as negociações estão avançando rapidamente. O Al Hilal tem uma boa relação com a diretoria do Flamengo e está disposto a facilitar as negociações. Os árabes pedem cerca de 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, pelo jogador, mas o Flamengo não está disposto a pagar essa quantia, embora esteja aberto a negociar valores menores. A expectativa é que um acordo possa ser fechado entre 4 a 6 milhões de euros, 22,4 milhões de reais a 33,7 milhões de reais. Michael conhece bem o Flamengo e está sendo cotado para disputar uma vaga na ponta direita. Embora tenha jogado mais pela esquerda em sua primeira passagem, ele atua pelo lado direito na Arábia Saudita,